Fala galera, vamos lá, continuando nossa parte aí de aulas para a gente melhorar um pouco da teoria. A gente vai usar agora um exemplo prático do jogo Fúria e Aurora, o jogo que a Fúria acabou quase perdendo na Anciente, fez um TR bem ruim. Vamos ao exemplo prático de como foram os inícios de round da Fúria. Bora, vem comigo aí, vamos que vamos junto. Então, claro, galera, que eu vou deixar rolar e comentar rapidinho, até porque eu quero ver os comentários de vocês sobre cada round, mas lembra que quem tá seguindo a estrutura ali de tentar aprender, tentar fazer umas paradas aí mais na questão das aulas aí, tá, galera? Qual que é a nossa ideia aqui? Identificar, tá? Identificar o início de round, tá, galera? Então a gente vai identificar o que é feito no início de round, beleza? Então vamos usar um pouquinho aqui do mapinha. Beleza, estamos aqui, tá? A Fúria está fazendo um domínio meio com Arte Cacerato e um domínio pro lado da B com Yuri, Cello e Fallen marcando. Ou seja, está fazendo Mezek? Não. Você vai continuar alguma coisa já? Vamos ver se eles vão continuar depois que eles dominarem. O Yuri passou, o Arte e o Cacerato estão na briga. Nada acontece. Então, o que a gente tá partindo do princípio aqui? Tem uma play desses três? Tem. Tem uma play desses dois? Play, não vou dizer, né? Tem uma... Porque senão vocês vão confundir com a pescada. Não é uma pescada, mas tem algo combinado entre esses três? Tem. Tem algo combinado entre esses dois? Tem. Tem algo combinado entre esses dois aqui? Tem também. Você vê que os dois passam quase que juntos ali, né, para começar esse domínio meio, né? Então aqui nada mais é do que uma default, tá, galera? Vamos colocar aqui uma default. Fica um pouco estranho de você dizer, Apocão, mas lembra que você falou default com objetivo? Isso aqui pode ser uma default com objetivo? Sim, é uma default com objetivo, porque isso aqui é uma default com objetivo de dominar o meio, tá? Então você tem aqui 3 jogadores, o Cello marcando aqui que ele também está ajudando nesse domínio, né? Porque você tá fazendo essa segurança aqui, então você tá com o objetivo de dominar o meio, certo? Então, primeira parte do que a Fúria fez aqui, default com objetivo de dominar o meio. Legal. Quando você... Lembra que eu falei que daqui você... O in-game leader e o time, ele já tem que ter uma ideia de call. Quer dizer que depois que aconteceu isso aqui, ele já precisa passar cal? Claro que não. Ele pode deixar o round desenrolar um pouco, né? Ele pode deixar o Art ver, ó, o Art smocar, tirar info, né? O time pode esperar como desenrola um pouco. Então vamos lá. Primeiro round da Fúria, tá, galera? Então a gente tem aí uma default com o objetivo de domínio meio, tá? Como eu falei, não é a minha intenção total, né? Ficar vendo todos os rounds o que vai acontecer, mas basicamente o que a gente vai falar desse round é que a Fúria domina meio, né? Junta pra B e vai preparar o Mezek B aí, faltando pouco tempo. Sim, tá, galera? Novamente, aquilo que eu falei pra vocês, né? Do tempo ali entre 50 segundos e 40, entre 55 e 40, que é o tempo de que um time vai começar uma verdadeira pressão, tá aí, né? Mais uma vez a Fúria sofrendo com o avanço por não estar usando esse Lurker plano B. E repito, não tô me aproveitando desse round, né? Mas é o que eu tô falando, né? É uma sequência de rounds e a gente vai até ver no último, né? Que no último a gente teve... Parece que o Cacerato sempre nos últimos rounds, né? Ele gosta. A Fúria acaba perdendo. A Fúria tem um 3x2, um 3x3, desculpa. Tem uma leve chance ali de ganhar o round, mas acaba perdendo. Então, não deu bom. Então a gente anota ali primeiro armado default com objetivo, tá? Galera, o forçado conta? Claro que conta. Você lembra?
primeira aula, você vai dividir a sua playbook. Armados, armados completos, forçados. Tem que dividir isso, porque senão você tá fazendo uma estatística errada, né? Por isso que eu falei, alô, planejamentos de estatísticas, né? Eu sempre falo isso, né? Que quando você só julga o dinheiro do adversário, e tudo bem, porque o HLTV tem que fazer alguma coisa. É muito difícil, cara, cada round. Então tem que ter algo sistematizado. Mas você, como um bom analista que tá aprendendo aqui, um bom in-game leader, um bom coach, um bom entusiasta de CS, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes a análise vem de acordo, para você, né? Um bônus aí, as análises vêm de acordo com a grana que você tem, né? Então, se o cara tem mais de tanta grana, mais de tanta bomba, conta como armado full. Mas às vezes o cara tá praticamente num forçado ali e também tá contando às vezes como armado full. Então, cuidado, tá? Não é todas as vezes, a maioria das vezes essa questão do dinheiro dá certo, mas cuidado. E lembra, por que eu tô falando isso? Porque um armado que você tem 3 AKs, uma Tech-9 e uma Galhar, ele é um armado igual quando você tem uma WP e todas as bombas? Você tá dividindo isso no seu time? Ou você só coloca, pô, esse armado aqui não tá dando certo, ou ele deu certo 2 vezes e deu errado 2 vezes. De repente você vai ver as 2 vezes que ele deu certo porque você tava com todas as bombas e todas as armas, né? E as 2 vezes que ele deu errado, você não tava com tudo. Então, pô, de repente, caramba, com essas armas é melhor a gente testar uma outra coisa. Então, essa é a importância da divisão, de saber os rounds. E depois que você sabe os rounds, por exemplo, agora você sabe que é um semi, né? Mas você pode colocar ali na questão semi barra forçado, mas só que é um semi, mas é aquele round que você tem condição de vitória. É uma condição de vitória muito baixa, mas ela já é maior do que um eco seco. Então isso aqui é legal que você tenha uma leve eficiência, né? É legal que você tenha algo. Isso aqui, galera, obviamente aqui pra todo mundo é uma exec, isso aqui é uma tática. Ah, Pocão, mas não foi rush. Não foi, mas foi uma tática. Você viu que eles foram os 5 pra A, começaram o domínio, se posicionaram e executaram, certo? Exec acabou não dando muito bom, né? Mas pelo que eu vi aqui rapidamente, não tivemos erros aí de bombas. Então o primeiro armado da Fúria foi uma default com objetivo. Qual será o segundo armado? O segundo armado da Fúria é uma tática, né? Que você finge que tá querendo um domínio meio, é o que a Fúria tá fazendo, e ela vai vir para o Mesec B. Certo? Então isso aqui é uma tática da Fúria. Pô, Pocão, mas e o tempo? Ó, isso aqui é uma tática, certo? Você montou uma tática pra fazer isso daqui. O que é que você não pode errar na tática? Você não pode errar suas bombas, você não pode errar o que é combinado, porque a tática é a única coisa que é tudo combinado. Então você tem que, como jogador, como coach, relembrar seus jogadores, mas você tem que estar esperto pra que a tática não dê errado, né? Acabou que o Leque acabou matando 2, sobra o 2x3, mas a gente acaba ganhando esse round, né? É sempre importante que o Cacerato esteja vivo, né? E isso é algo combinado também pela equipe, né? E aí, cara, o Cacerato consegue ganhar esse 1x1. Então, tática da Fúria, tá, galera? Então, no final eu vou falar onde eu quero chegar, mas pra vocês aprenderem a dividir. Tá fácil, né? Eu falar, pô, Pocão, mas essa aula é tudo... O que eu falei, olha onde a gente vai chegar aos poucos. Você já sabe dividir, sabe a importância de que você tem que dividir o que é pistol, o que é eco, o que é semi, o que é armado full, o que é armado herói. Você tem que saber dividir isso no seu time pra você entender o porquê que você tá perdendo. Porque se você colocar tudo no mesmo bolo, você vai falar, pô, aquela nossa exec B não entrou. Mas talvez não entrou porque você tava sem colete, você tava num forçado. Talvez a exec B não tenha sido tão ruim, né? Agora você fez uma exec B e entrou bem, né? Até que entrou bem, apesar de ter sobrado o clutch, né? É uma tática que entrou bem e, claro, vamos ver como é que a Fúria continua. 11-8, a Fúria vem agora para um domínio meio, tá? Então a Fúria vem com um domínio meio com o Yuri aqui tendo uma certa liberdade pra jogar. Quando ele sofre aqui, a galera começa mesmo o domínio meio e vai direto pra um contato A, tá? Então a Fúria tá indo pra um contato A aqui, né? Um contato de viu, estourou. Cara, nesse momento aqui, tá, galera? Nesse momento aqui,
Nesse momento aqui é o momento que a gente já passou, essa parte já passou do início de round, porque a ideia dos caras acelerarem ou não é uma ideia pré-fixada, né? Não é uma ideia pré-fixada, é uma sensação do round. Porque se eles acharem que tem 2A, eles não vão acelerar. Eles acharam que eles pegaram uma brecha, talvez por causa da informação do Yuri, né? Que tava aqui e falou que os caras tinham batido B, né? Ele falou que a galera tinha batido B, então talvez por essa informação a galera decidiu entrar. Mas lembra que, Pocão, fale nesse vídeo, tá? Eu quero que você fale nesse vídeo, mas eu tô tentando fazer bem didático, porque vocês vão ver a progressão. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Nesse nossa brincadeira que a gente tá fazendo, desse curso aí que a gente tá fazendo no YouTube. Então, progressão. A nossa ideia hoje é só ver início de round. Pocão, a Fúria queria já fazer o contato A ou ela só queria dominar meio e depois alguém deu a call de contato A? Ótima pergunta quem pensou isso. Não dá pra saber. Mas é por isso que o time, você existe no seu time. Então você vai... Aqui a gente vai tentar entender. No seu time você vai saber o que foi. Então isso aqui pode ter sido uma default com objetivo? Pode. Porque talvez o único objetivo do time era dominar meio. Se ninguém batesse aqui, talvez eles fariam outra coisa. Então, pode ser que isso aqui foi uma default dominando meio, uma default com objetivo. Pode ser que isso aqui gera uma tática. Cara, vamos colar, nós estamos em 4, vamos dominar meio e vamos contato até onde a gente vê um cara, certo? Qual que é a diferença para isso, para nós? Nenhuma. Porque nós estamos vendo, nós queremos que o time ganhe o round, não importa qual vai ser a divisão. Mas qual a diferença isso para quando você vai analisar? Você vai colocar em camada diferente. Porque se você teve um objetivo de default meio, esse objetivo foi conquistado ou não? Pela segunda vez. Ou seja, a segunda vez que a Fúria tenta dominar meio é a segunda vez que ela consegue. Então olha só como uma coisa tão simples, no final do jogo vai te gerar uma coisa tão importante. A Fúria teve problemas em domínio meio? Não. Então, se isso aqui era uma default objetivo domínio meio, é mais uma coisa certa. Se isso aqui era um contato A, uma tática de contato A, eles vão conversar o que eles poderiam ter melhorado. E nesse caso, obviamente, né? O âncora A vivo não dá para dois caras sair correndo igual saíram correndo aqui. Achei que a galera se acelerou demais aqui, né? Não sei se tava estudando, se sabia que o Celter era o cara da A, mas assim, a gente entregou 2 kills pro Celter ali, né? Bem doloridas, né? Quebramos, tá, galera? E vamos pra outro, né? Semizinho, tá? Então a gente vai pra mais um semizinho. Esse semizinho é uma default livre, né? Então a Fúria joga... Olha só, né? A Fúria tendo algumas variações... A Fúria vai para uma default livre, onde meio que cada um aí vai tendo sua liberdade de buscar seu jogo e etc, né? De tentar fazer as coisas. Acabou a default livre já faz tempo, tá, galera? Só tô acelerando. E é o que eu falei. Lembra, você tem lá na aula, você fez uma default livre, em algum momento alguém vai ter que passar uma call. A ideia da default é dominar espaços e ouvir e ter informação do adversário, certo? Você dominou espaço? Você dominou os espaços que você queria, o Cacerato deu um clear aqui, você deu um clear no início do meio, dominou escuro, dominou B, e a partir de agora você vai decidir alguma coisa. A call da galera foi decidir para uma entrada B, né? Que acabou não dando certo aí, estávamos com pouca arma, mas acaba que a gente consegue aí, pelo menos, achar esse plant aí que foi importante pra caramba, né? É jogo difícil, né? Cometendo aí bastante... Cara, vamos lá. Mais uma parte aqui, acredito, né? Que seja uma questão tática, né? Numa questão de, tipo, pressão maior. Então, é uma questão tática. Porque você vê que o Cacerato, ele começa o round, né? Você sente já no Cacerato... Perdão, não é esse round não, né? Você sente já no Cacerato que ele tem um objetivo, ó. Tá vendo? Ele finge esse domínio meio... joga as coisas e já está voltando para B, tá? Então isso é você, com a sua inteligência de olhar, você vai conseguir sempre ver que já é algo montado. Se fosse algo livre, você iria ver pelo menos uma leve refugada em algumas coisas.
muita gente criticou essa passagem de smoke do Yuri, mas isso aqui é algo montado. E aí, isso aqui não é uma passada, galera, já saímos desse leque de passadas de pano, estamos aprendendo. Qual que é a ideia? Você vai pressionar B e pressionar escuro. Então, essa morte do cara do escuro, que não é boa, porque o cara está exatamente no lugar que seria muito ruim para você passar esse smoke, ela pelo menos gera essa parte de tem um cara avançado escuro, ou seja, você tem mais liberdade para encontrar talvez outro aqui, mas dificilmente vários caras aqui. Se esse cara está mais para cá, brigando com esses caras aqui, o Yuri já teria uma pressão para que conseguisse encurralar os caras, tá, galera? Então isso aqui é pra gente entender. Eu sei que quando é Brasil a gente fica puto, quando qualquer morte a gente fica puto, mas é pra gente entender que tem uma coerência. Ah, Pocão, mas eu prefiro que ele não passe. Tudo bem, você tá mudando uma tática. Você tá falando, ó, Fúria, legal essa tática de vocês. Vamos fazer o seguinte, o Yuri não passa smoke. Se tiver cara lá dentro, foda-se, eles vão matar a gente ali entrando B, mas pelo menos o Yuri não morre. A gente tem que se virar. Então, é só pra entender a coerência. E você vê que com essa coerência a gente vira o round num 4x3, né? Aqui, desculpa, não tá atualizado, né? Eu tenho que tirar isso aqui e pausar. Vira o round no 4x3. E aqui, me desculpe, né? Com o smoke ali na base, eu até falei que o round tava difícil, porque os caras já estavam perto. Mas depois que eu vi a smoke na base, né? É uma entregada do caramba aqui que aconteceu. O Art acaba pegando também, sobe o coitado do Cacerato ali. Sim, round importante que a Fúria perde, né? Então, assim, um TR, cara, né? Não é nosso objetivo aqui, apesar de eu querer saber a opinião de vocês, mas um TR da Fúria, cara, que é aquilo lá, cara. A gente já viu o primeiro round, né? Que foi uma default sobre o 2x2, que a gente passa pela base e tal. A gente ganha um 2x3 e agora esse round 4x3. Então, assim, a Fúria tá jogando e finalizando B. Vou esperar acabar pra, né, pra vocês me citarem aí as coisas que vocês acreditam que poderiam ter sido feitas, mas você tá se mantendo em condição de vitória, tá, galera? Você tá se mantendo em condição de vitória. A questão é, será que você escolheu, né, durante o jogo todas as melhores coisas pra se manter em condição de vitória? Porque senão, assim, pô, perdemos o clutch. Hoje em dia é o mínimo que tem, né? É igual você chegar no futebol e falar, pô, perdi de 1x0. Mas se você perder de 1x0 38 jogos, você vai ficar com 0 pontos e ser o pior time do Campeonato Brasileiro, né? E aí você vai falar, pô, mas se aquele pênalti eu faço... Então, existem detalhes e existem domínio, né? Então a gente consegue ver que teve detalhes que a Fúria poderia ter ganho. Com certeza, esse jogo poderia ter acabado, né? Não vou nem falar dos Pistols, que não é aqui a ideia, mas... Com certeza, mas quando você olha o domínio, que a Fúria foi mais dominante ainda de CT, tá? Mas quando você olha o domínio, você vê que teve até mais pros caras, né? Os caras poderiam ter ganho, por exemplo, aquele round que foi 2x3, né? Então meio que, esse clutch era pra gente ter ganho, mas o 2x3 eles poderiam ter ganho. Então, você consegue entender que fica meio elas por elas, né? Mais uma vez, tá, galera? Mais uma coisa que é tática, essa tática acaba dando muito bom, tá? Mais uma vez o Cacerato fingindo e agora os caras fazendo contato B, tá? Então é um contatão B, sem bomba nenhuma. Por quê? Lembra que você falou, pô, ó, vamos até voltar esse round aqui. Lembra que você falou, pô, né, teve gente que vai falar, Pocão, passou pano ali pelo Yuri ter passado a smoke. Qual é a ideia de você passar uma smoke? Eu te expliquei qual era a ideia da tática, né? Qual que é a ideia de você fazer um contato? Então é a mesma coisa. Se o cara tá parado aqui de Alp, ligeiro pra caramba e mata o primeiro, você poderia estar falando, caraca, que tática ruim. Então a nossa ideia aqui é, claro, julgar e tentar melhorar e tentar opinar, mas, principalmente, tentar entender. Tentar entender qual que é por que cada pessoa tá fazendo, cada time tá fazendo alguma coisa, nesse caso a Fúria. Então, qual que é a ideia do contato? É isso. É isso. É você pegar o cara meio que ali, cara, será que os caras já vão estar aqui
você pega o cara vacilando. Se o cara tá parado de alto, igual você tem aqui, o cello iria morrer, né? Mas o resto iria continuar. Qual que é a outra ideia do matar? Isso aqui é uma tática, né? Contato entra na parte de tática. Qual que é a ideia da tática do contato também? Você vai ter muita bomba depois, né? Você tem um leque de bomba, né? Muito bom depois, olha lá. É smoke pra renovar. É muita coisa que você vai ter, né? Pra se manter bem. E que bom momento, né? Que bom momento pra usar essa variação aí, ter esse contato B. Boa call aí que acabou dando nessa call, porque apesar de um TR que não foi bom, né? Nesse 12-11 aí, nesse 11-11 a gente encontrar essa call aí foi muito boa. Vamos lá então, mais uma, tá, galera? E vamos para mais uma default, tá? Agora uma default livre, né? Porque você vê que o Art volta, o Yuri tá ali, então eles estão meio que trabalhando, né? Por ali. O cello mata varado aqui, né? Muito bom. Então é uma default livre. Qual que é a ideia? Domínio de mapa e controle de informação do adversário, certo? Então, qual a informação que você tem aqui? Pô, tem um cara me atirando lá do escuro, morreu agora. Na default, lembra que eu falei? Às vezes na própria default você já ganha o round, né? E aqui é o que acontece o caso. Na própria default você tá ganhando aí o round. Deixando um 5x6. Aqui, galera, eu quero... Vai ficar o bônus. Então, galera, vamos lá, né? Conseguiu dividir? Consegui dividir, Apocão. Já sei como dividir. Eu dei uma dica de algo importante. Você vê como é que é? Uma tarefa simples. Vamos dividir o que a Fúria fez no começo de round. Eu quero opinião desse jogo geral, tá, galera? Eu quero. Mas, igual eu falei, pô, jogamos mal aqui, né? O primeiro clutch ali, porra, pelo amor de Deus, né? Demoramos pra caramba pra plantar. Mas, qual que é a ideia? Você conseguiu dividir? Você conseguiu dividir. Eu já dei uma bela dica. O que você achou, por exemplo? O que eu achei na divisão? Toda vez que a gente fez uma default com objetivo de controle meio, deu certo. Tem várias não, tem mais 3 coisas. Uma que deu certo, uma que faltou pra caramba a gente fazer, né? E uma que a gente poderia tentar. 3 coisas que eu pensei aqui que eu não vou falar. Eu quero ver vocês comentarem daqui a 2 semanas. Eu vou abrir esses comentários na live. Ver se vocês se ligaram. Galera, comenta sem medo de errar. Primeiro porque não tem erro. Comenta o que vocês acharam. Faltou alguma coisa em inícios de round da Fúria? E aí quando você vai ver, é óbvio, né? Você tá vendo tática. Foi pra vários lugares. Default foi pra vários lugares. Os objetivos da default teve diferença. Faltou alguma coisa pra vocês? Galera, sempre vai faltar, né? Nós temos poucos rounds, mas faltou alguma coisa pra vocês? Essa é a pergunta que a gente tem. Segunda não, que essa é a segunda. A primeira é, você conseguiu dividir? Beleza, se você conseguiu dividir, você já tá olhando o jogo, começa o round, você fala, opa, isso aqui é uma default. Ainda não sei se é com objetivo ou sem objetivo, mas é uma default. Opa, estamos vindo para uma tática. Legal. Porque você começando a isso, a gente vai começar para a próxima parte, né? Que vai ser as adaptações, as variações de tática, como entender quando mudar, quando cancelar. A gente vai indo para as próximas partes, para o mid-round. Porém, a minha terceiro questionamento vem aqui para vocês. Porque apesar... Não vou falar de uma das coisas que mais uma vez eu senti falta, porque no último round de novo, num 5x3, a Fúria decidiu trabalhar com Lurker plano B. Só que tinha um âncora ali. E esse Lurker plano B morreu. E aí, Apocão, o seu Lurker plano B é uma furada? Primeiro, que mais uma vez para estatística, quem usou o Lurker plano B vai ganhar o round. Segundo que, na aula de Lurker plano B, eu explico isso daqui. Eu vou citar esse round aqui e isso aqui do Lurker plano B, tá, galera? O Cacerato morre, a galera acelera. Isso aqui fica claro que todo mundo sabe que o máximo tem 2. E vou deixar... Eu não vou deixar vocês... Eu vou fazer só um leve. O que é mais fácil jogar entrando num bombe? 5x3 ou 4x2, tá? Fiquem com essa pergunta aí. Beijo para mais uma análise. Vamos junto, tá, galera? Obrigado a galera que tá sempre fortalecendo. Mais um videozão do CS na área. É nóis. Bora que bora.